Gente, teoricamente falando, a gente precisa distinguir o que significa o decreto presidencial, que é o que está acontecendo nesse momento, com uma lei. Os deputados e senadores, que são os representantes do povo, os representantes do Estado, eles precisam votar, ainda que seja uma turma que a gente não confie completamente nela, mas eles precisam votar e assinar embaixo, concordando com o que está acontecendo. Mas o decreto presidencial é diferente. O presidente emite um decreto, ou seja, ele sozinho decide o que vai acontecer e não pergunta para deputado, não pergunta para senador. O que acontece é que esse decreto tem um prazo para cair, ou seja, ele tem que ser revisado por deputados e senadores durante um certo período de tempo. Mas enquanto não acontecer essa revisão, o presidente vai vendendo. Se os deputados derrubarem depois, o que foi vendido já era. É igual a água que desceu pelo cano, o patrimônio público que foi embora. E o que o Wellington perguntou, que é muito importante, que tem sido um debate forte na internet esses dias, é a existência de um código brasileiro que proíbe a utilização das coisas que estão debaixo da terra. A gente sabe que, de acordo com a lei atual, se um brasileiro ou estrangeiro compra terra no Brasil, ele tem que ter uma responsabilidade com a função social da propriedade. Ele não pode usar de forma indiscriminada essa propriedade. Ele não pode chegar e falar, olha, eu vou comprar, por exemplo, 1 milhão de metros quadrados de terra no Brasil e vou deixar isso parado para valorizar com o tempo. Ele não pode, porque isso é especulação imobiliária, ele vai perder esse imóvel por uso capião. Ele não pode comprar um imóvel porque ele supõe que tem minério ou petróleo debaixo da terra, porque hoje o que está debaixo da terra é do povo brasileiro. Mas o que acontece, o que tem acontecido nos últimos tempos, é que o Brasil tem testemunhado mudanças constitucionais sequentes. A gente teve essa PEC da morte, a gente está tendo essa reforma trabalhista, e o próximo passo, após a venda dos grandes lotes de terra para os estrangeiros, com certeza vai ser a modificação da Constituição brasileira para permitir que esses estrangeiros tenham uso indiscriminado do que está debaixo da terra. E nisso a gente fala de petróleo, a gente fala de minerais preciosos, nas nossas Minas Gerais a gente fala, por exemplo, do nióbio, a gente tem muita coisa debaixo da terra que pertence aos brasileiros. E quando o estrangeiro comprar, a gente deixa de ter a propriedade sobre isso. E o pior, que é uma coisa muito importante, vai chegar um ponto que nós brasileiros teremos tão pouco do nosso Brasil que eles vão ter condições de ditar as regras no nosso país. É a hora que a gente fala, seremos turistas em nossa própria pátria. Esse é um debate que a gente precisa trazer para a pauta, porque se a gente olhar à luz da lei atual, realmente quem compra terra no Brasil tem direito de uso da superfície. Mas se a gente prestar atenção que durante esse pequeno período de tempo que o governo do golpe esteve no poder, ele já conseguiu mudar a Constituição a favor do neoliberalismo várias vezes. E o próximo passo vai ser essa mudança para permitir que o especulador não só tenha terras por tempo indeterminado, sem sofrer a uso capião, como também que ele tenha o poder de usar tudo que está debaixo do solo, coisa que hoje não é permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro. E vale lembrar que isso aconteceu exatamente no momento em que as coisas do Brasil perderam o valor por causa da crise, e é exatamente no momento em que as coisas vão valorizar por causa da transposição do São Francisco. Então, lotes de terra que antes não tinham muito valor porque eram lotes áridos, eles estão lá simplesmente esperando para serem vendidos nesse momento crucial, que o povo ainda não percebeu quanto que eles valorizaram. Então os gringos vão comprar por 10% do valor. O cara compra hoje por 10 para vender daqui 2 anos por 100. Esse é o debate que a gente tem que trazer em pauta para que todo brasileiro fique sabendo. Mas enfim, uma coisa muito importante que vocês mencionaram é a questão da intervenção militar. O porquê a intervenção militar foi cogitada por uma pessoa de
tamanho peso quanto o Muniz Bandeira. Existe uma sombra na cabeça das pessoas a respeito do governo militar. As pessoas têm muito medo daquilo que aconteceu em 64, mas o que o Muniz quer dizer é que as Forças Armadas talvez precisem intervir no que está acontecendo hoje no Congresso. Gente, vamos raciocinar o que está acontecendo no país. O que está acontecendo no Brasil hoje é a exata denominação da ditadura. A gente tem um conluio entre Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Executivo. Qual que seria uma lógica de funcionamento de um governo federativo como o Brasil? A gente deveria ter oposição brigando contra aquilo que ela não concorda, mas uma oposição de peso. A partir do momento que o presidente da República tem 2/3 do Congresso Nacional e tem a aprovação do Supremo Tribunal Federal, ele consegue modificar a Constituição da forma que ele quiser. Ele consegue, inclusive, modificar a Constituição nas tão famosas cláusulas pétreas, que são as cláusulas modificáveis da Constituição. Porque a partir do momento que o Congresso Nacional faz alguma coisa e o STF não barra, aquilo vira lei, gente. Então o que acontece no Brasil hoje é muito simples. Nós temos o Poder Executivo, que tem maioria absoluta e maioria qualificada no Congresso Nacional. Então esse Supremo Tribunal Federal, esse Executivo, ele tem poder de reforma constitucional, inclusive em áreas que a Constituição não pode ser reformada, porque ele tem também maioria absoluta no Supremo Tribunal Federal. O que eu estou querendo dizer com vocês é que não existe Constituição Federal a partir do momento que o presidente tem o poder de modificar a Constituição da forma que ele quiser, que até os revisores da Constituição Federal, digo, o Supremo Tribunal Federal, ele também está com o governo. Então, vamos falar uma coisa muito absurda. Uma das cláusulas pétreas no Brasil é a questão da pena de morte. Não pode haver pena de morte no Brasil. Se de uma hora para outra o governo Temer decidir que ele vai, por exemplo, condenar o Lula à morte e isso passar, por exemplo, pelo Congresso, ele tem 2/3 do Congresso e chegar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo não barrar isso, o cara vai ser executado. Ah, mas isso é inconstitucional. Mas quem revisa a Constituição é o STF e o STF é dele. Aí eu volto na questão das Forças Armadas. Por que que o Muniz cogita a questão das Forças Armadas? Que no momento em que acontece digamos que o Brasil está refém do capital, digamos que aquele Congresso brasileiro, mais o Temer e algumas pessoas do Supremo Tribunal Federal, elas estão tão amarradas em corrupção que se elas fizerem qualquer coisa contra os capitalistas que estão mandando no Brasil hoje, os capitalistas entregam o dossiê para a Polícia Federal e mandam a polícia prender. Então nós temos a maioria dos políticos brasileiros hoje, eles estão trabalhando de acordo com a chantagem. Se você não votar como eu quero, eu te entrego e você vai preso. Nessa situação, não podemos esperar que exista qualquer tipo de decisão democrática a favor do povo brasileiro, porque se um político tentar ir a favor do povo, ele vai preso porque ele tem um passado sujo. E quem sabe esse passado sujo do político é exatamente os chantagistas que são donos dos grandes capitais, exatamente porque foram eles que deram as propinas e guardaram as provas. Então como é que a coisa acontece hoje? Se não tivermos uma intervenção militar no sentido de redemocratizar o país, ou seja, fazer novas eleições para que o brasileiro tenha condições de votar de forma limpa e digamos que redemocratizar inclusive a mídia, para que a Globo não influencie mais uma vez na cabeça do brasileiro, se isso não acontecer, a gente não pode esperar que o Congresso corrupto, que um presidente corrupto e que um STF completamente acovardado faça alguma coisa pelo povo brasileiro, porque é muito mais fácil você proteger um milionário do que você proteger um pequeno. É isso que o Muniz quis dizer. Eu estou recapitulando de uma forma mais simples de entender o porquê uma pessoa tão importante do peso do Muniz cogitou a intervenção militar, a participação das Forças Armadas nessa reorganização da ordem. Então, o que eu penso a respeito de tudo isso que está sendo cogitado hoje é o seguinte, gente. Durante muitos e muitos anos, a mídia e a percepção popular têm se voltado contra as Forças Armadas e isso tem sido ruim pra gente. Porque, por exemplo, o chefe-geral das Forças Armadas no Brasil, Vilas Boas, ele nem mandou pra gente um vídeo, porque ele conhece a forma como a população entende a participação das Forças Armadas. O que a gente nós precisamos fazer é diferente. Nós precisamos de trazer as Forças Armadas para o nosso lado, porque o tirano, ele está
com as Forças Armadas do lado dele. Tanto é que todas essas medidas previdenciárias, essas medidas de escravização da população, elas não afetam as Forças Armadas. Por quê? Porque o tirano está conquistando as Forças Armadas. Mas a gente tem que pensar o seguinte, os militares são nacionalistas, eles não querem entregar o Brasil, mas o povo também está com um pouco de medo dos militares e isso tem sido provocado de forma a levar os militares exatamente para o lado dos tiranos. Tipo, vamos manter os militares para nos proteger e vamos deixar o povo contra os militares. Isso tem sido arquitetado de uma forma bem, assim, digamos que covarde. E uma coisa muito importante, se há uma intervenção militar no sentido de redemocratizar o país, antes que tudo isso aconteça, eles têm condição de mudar muitas coisas, inclusive suspender essa indicação do Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa que os militares, tomando o poder e redemocratizando o país, né, dando para o país a oportunidade de votar novamente para presidente, deputados e senadores, isso é completamente possível porque eles têm o poder de declarar isso ilegítimo e falar, não, a partir de agora o próximo presidente que vai decidir quem que vai ser o indicado para o Supremo Tribunal Federal. Isso é muito importante. Agora eu gostaria de dar para vocês dicas a respeito de onde a gente pode chegar. 2 países que eu gostaria de exemplificar aqui. 2 países, Venezuela e Iraque. Eles venderam patrimônios deles através de presidentes escolhidos pelos Estados Unidos. Eles fizeram uma forte manifestação popular para tirar os presidentes democraticamente eleitos, conseguiram colocar presidentes através do golpe e durante pequenos períodos de tempo eles conseguiram vender muita coisa do patrimônio das nações deles com os presidentes corruptos, os presidentes golpistas. Só que um pouquinho depois a população chamou por presidentes populares, por presidentes que representassem o povo. Qual que foi a primeira medida desses presidentes? Reestatizar aquilo que foi vendido. Só que esses banqueiros que compram coisas ao redor do mundo, eles têm tanto poder de lobby, que assim que os presidentes, tanto o Saddam Hussein quanto o presidente da Venezuela, reestatizaram aquilo que foi vendido em mandatos anteriores, eles conseguiram embargar esses países e conseguiram inclusive ganhar apelo popular internacional para invadir o Iraque. Criaram essa história de Osama Bin Laden, que tem absolutamente nada a ver com o Iraque, para poder tomar o petróleo de volta, porque eles chegaram à conclusão que porque eles pagaram uma mixaria pelo petróleo no passado, eles tinham o direito de tomar o petróleo do Iraque. Eles acham que porque a Venezuela não quer doar o petróleo para os Estados Unidos, eles têm o poder e o direito de embargar a Venezuela. Mas enfim, primeiro dá o golpe, coloca um governo ilegítimo, esse governo ilegítimo vende tudo. A população vê a merda que aconteceu, vota num governo popular, esse governo popular toma o poder, reestatiza aquilo que foi roubado da população e os banqueiros fazem lobby e conseguem isolar esses países do cenário internacional. O que eu quero dizer para vocês é que nós não podemos deixar para agir no futuro, mas a hora de agir é agora. Todas as merdas que esse governo ilegítimo está fazendo. Precisamos lembrar que o patrimônio público vendido é como uma água que desceu esgoto abaixo. Ele não volta mais, infelizmente. Muito obrigado pela participação hoje. Muito obrigado. Um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação. Estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real,
foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you owe us a lot of money, can't pay your debts, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote. To have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems,
their insurance systems to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. The precedent for economic hitmen really began back in the early 50s when democratically elected Mossadegh, who was elected in Iran. He was considered to be the hope for democracy in the Middle East and around the world. He was Time Magazine's Man of the Year. But one of the things that he'd run on and began to implement was the idea that foreign oil companies needed to pay the Iranian people a lot more for the oil that they were taking out of Iran. The Iranian people should benefit from their own oil. Strange policy. We didn't like that, of course. But we were afraid to do what we normally were doing, which was to send in the military. Instead, we sent in one CIA agent, Kermit Roosevelt, Teddy Roosevelt's relative. And Kermit went in with a few $1 million and was very, very effective and efficient. And in a short amount of time, he managed to get Mossadegh overthrown and brought in the Shah of Iran to replace him, who always was favorable to oil. And it was extremely effective. Mobs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. So back here in the United States, in Washington, people looked around and said, wow, that was easy and cheap. So this established a whole new way of manipulating countries, of creating empire. The only problem with Roosevelt was that he was a card-carrying CIA agent, and had he been caught, the ramifications could have been pretty serious. So very quickly at that point, the decision was made to use private consultants to channel the money through the World Bank or the IMF or one of the other such agencies, to bring in people like me who worked for private companies, so that if we got caught, there would be no governmental ramifications. When Arbenz became president of Guatemala, the country was very much under the thumbs of United Fruit Company, the big international corporations. And Arbenz ran on this ticket that says, you know, we want to get the land back to the people. And once he took power, he was implementing policies that would do exactly that, give the land rights back to the people. United Fruit didn't like that very much. And so they hired a public relations firm, launched a huge campaign in the United States to convince the United States people, the citizens of the United States, and the press of the United States, and the Congress of the United States, that Arbenz was a Soviet puppet, and that if we allowed him to stay in power, the Soviets would have a foothold in this hemisphere. And that at that point in time was a huge fear on everybody's mind, the Red Terror, the Communist terror. And so, to make a long story short, out of this public relations campaign came a commitment on the part of the CIA and the military to take this man out. And in fact, we did. We sent in planes, we sent in soldiers, we sent in jackals, we sent everything in to take him out, and did take him out. And as soon as he was removed from office, the new guy that took over after him basically reinstated everything to the big international corporations, including United Fruit. Ecuador for many, many years had been ruled by pro-U.S. dictators, often relatively brutal. Then it was decided that they were going to have a truly democratic election. Jaime Roldos ran for office, and his main goal, he said, as president would be to make sure that Ecuador's resources were used to help the people. And he won, overwhelming, by more votes than anybody had ever won anything in Ecuador. And he began to implement these policies to make sure that the profits from oil went to help the people. Well, we didn't like that in the United States. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldos, to corrupt him, to bring him around, to let him know, you know, okay, you know, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. He wouldn't listen. He was assassinated. As soon as the plane crashed, the whole area was cordoned off. The only people allowed in were U.S. military from a nearby base and some of the Ecuadorian military. When an investigation was launched, two of the key witnesses died in car accidents before they had a chance to testify. A lot of very, very strange things that went on around the assassination of Jaime Roldos. I, like most
people who really looked at this case had absolutely no doubt that it was an assassination. And of course, in my position as an economic hitman, I was always expecting something to happen to Jaime, whether it be a coup or assassination, I wasn't sure, but that he would be taken down because he was not being corrupted. He would not allow himself to be corrupted the way we wanted to corrupt him. Omar Torrijos, president of Panama, was, one of my favorite people. I really, really liked him. He was very charismatic. He was a guy who really wanted to help his country. And when I tried to bribe him or corrupt him, he said, look, John, he called me Juanito. He said, look, Juanito, I don't need the money. What I really need is for my country to be treated fairly. I need for the United States to repay the debts that you owe my people for all the destruction you've done here. I need to be in a position where I can help other Latin American countries win their independence and be free of this terrible presence from the north that you people are exploiting us so badly. I need to have the Panama Canal back in the hands of the Panamanian people. That's what I want. And so, leave me alone. Don't try to bribe me. It was 1981, and in May, Jaime Roldos was assassinated. And Omar was very aware of this. Torrijos got his family together and he said, I'm probably next, but it's okay because I've done what I came here to do. I've renegotiated the canal. The canal will now be in our hands. He just finished negotiating the treaty with Jimmy Carter. In June of that same year, just a couple of months later, he also went down in an airplane crash, which there's no question was executed by CIA-sponsored jackals. Tremendous amount of evidence that one of Torrijos' security guards handed him at the last moment as he was getting on the plane a tape recorder, a small tape recorder that contained a bomb. It is interesting to me how this system has continued pretty much the same way for years and years and years, except the economic hitmen have got better and better and better. And then we come up with, very recently, what happened in Venezuela. In 1998, Hugo Chavez gets elected president, following a long line of presidents who had been very corrupt and basically destroyed the economy of the country. And Chavez was elected amidst all that. Chavez stood up to the United States, and he's done it primarily demanding that Venezuelan oil be used to help the Venezuelan people. Well, we didn't like that in the United States. So in 2002, a coup was staged, which there's no question in my mind, and most other people's minds, that the CIA was behind that coup. The way that coup was fomented was very reflective of what Kermit Roosevelt had done in Iran, of paying people to go out into the streets, to riot, to protest, to say this Chavez is very unpopular. If you can get a few thousand people to do that, television can make it look like it's the whole country, and things start to mushroom. Except in the case of Chavez, he was smart enough, and the people were so strongly behind him that they overcame it, which was a phenomenal moment in the history of Latin America. Iraq actually is a perfect example of the way the whole system works. So we economic hitmen are the first line of defense. We go in and we try to corrupt governments and get them to accept these huge loans, which we then use as leverage to basically own them. If we fail, as I failed in Panama with Omar Torrijos and in Ecuador with Jaime Roldos, men who refuse to be corrupted, then the second line of defense is we send in the jackals. And the jackals either overthrow governments or they assassinate. And once that happens and a new government comes in, boy, it's going to toe the line because the new president knows what will happen if he doesn't. In the case of Iraq, both of those things failed. Economic hitmen were not able to get through to Saddam Hussein. We tried very hard. We tried to get him to accept a deal very similar to what the House of Saud had accepted in Saudi Arabia, but he wouldn't accept it. And so the jackals went in to take him out. They couldn't do it. His security was very good. After all, he had one time worked for the CIA. He'd been hired to assassinate a former president of Iraq and failed, but he knew the system. So in '91, we send in the troops and we take out the Iraqi military.
So we assume at that point that Saddam Hussein is going to come around. We could have taken him out, of course, at that time, but we didn't want to. He's the kind of strong man we like. He controls his people. We thought he could control the Kurds and keep the Iranians in their border and keep pumping oil for us. And that once we took out his military, now he's going to come around. So the economic hitmen go back in the 90s without success. If they'd had success, he'd still be running the country. We'd be selling him all the fighter jets he wants and everything else he wants. But they couldn't. They didn't have success. The Jackals couldn't take him out again, so we sent the military in once again, and this time we did the complete job and took him out, and in the process created for ourselves some very, very lucrative construction deals. We had to reconstruct a country that we'd essentially destroyed, which is a pretty good deal if you own construction companies, big ones. So, you know, Iraq shows the three stages. The economic hitmen failed there, the Jackals failed there, and as a final measure, the military goes in. And in that way, we've really created an empire, but we've done it very, very subtly. It's clandestine. All the empires of the past were built on the military, and everybody knew they were building them. So the British knew they were building them, the French, the Germans, the Romans, the Greeks. And they were proud of it, and they always had some excuse like spreading civilization, spreading some religion, something like that. But they knew they were doing it. We don't. The majority of the people in the United States have no idea that we're living off the benefits of a clandestine empire, that today there's more slavery in the world than ever before. And then you have to ask yourself, well, if it's an empire, then who's the emperor? Obviously, our presidents of the United States are not emperors. An emperor is someone who's not elected, doesn't serve a limited term, and doesn't report to anyone, essentially. So you can't classify our presidents that way. But we do have what I consider to be the equivalent of the emperor, and it's what I call the corporatocracy. The corporatocracy is this group of individuals who run our biggest corporations, and they really act as the emperor of this empire. They control our media, either through direct ownership or advertising. They control most of our politicians because they finance their campaigns, either through their corporations or through personal contributions that come out of the corporations. They're not elected. They don't serve a limited term. They don't report to anybody. And at the very top of the corporatocracy, you really can't tell whether a person's working for a private corporation or the government because they're always moving back and forth. So, you know, you've got a guy who one moment is the president of a big construction company like Halliburton, and the next moment he's vice president of the United States, or the president who is in the oil business. And this is true whether you've got Democrats or Republicans in the office. You have to moving back and forth through the revolving door. And in a way, our government is invisible a lot of the time, and its policies are carried out by our corporations on one level or another. And then again, the policies of the government are basically forged by the corporatocracy and then presented to the government. They become government policy. So it's an incredibly cozy relationship. This isn't a conspiracy theory type of thing. These people don't have to get together and plot to do things. They all basically work under one primary assumption, and that is that they must maximize profits regardless of the social and environmental costs. This process of manipulation by the corporatocracy through the use of debt, bribery, and political overthrow is called globalization.